Hoje, às 7h30 da noite, o Fluminense enfrenta a Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil no Mané Garrincha, em Brasília, né? Esse é o jogo de volta e o jogo de ida no Maracanã foi 1-0 com gol do Queno. Sei que a sua cabeça está pensando muito mais no jogo de sábado contra o Vasco da Gama do que exatamente no jogo de hoje, né? Porém, deixa eu te falar uma coisa, o jogo de hoje vai influenciar muito o clima, o pré-jogo, o ambiente do jogo de sábado do Clássico contra o Vasco, né? Até porque na cabeça do torcedor só existe um resultado que vai acalmar um pouco ele, que é uma goleada hoje à noite contra a Aparecidense. Qualquer outro resultado vai gerar um debate e um clima para baixo nesse pré-jogo, nesse ambiente antes do Clássico, né? Se o Fluminense ganhar por um gol, ganhar de 1-0 de forma burocrática, vão ter os comentários de o Fluminense não consegue jogar bem, o Fluminense vence, mas o Fluminense não convence. Se o Fluminense empatar, vai ter a frase, o Fluminense não consegue ganhar da Aparecidense e vai ganhar de quem? E se o Fluminense perder, eu não consigo nem explicar para você, não consigo nem imaginar esse cenário, né? Vamos debater tudo isso nesse pré-jogo, todo esse ambiente que envolve a partida de hoje, logo depois da vinheta, tá? Lucas, roda a vinheta aí pra gente começar esse pré-jogo. Antes de começar esse pré-jogo, vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal para a gente bater 12 mil inscritos. Conto com o apoio de vocês ainda nesse começo de projeto aqui de Canal Gol de Barriga. A gente temos 4 meses de canal. 4 meses de canal? Fevereiro, março, abril, maio. 4 meses de canal, daqui a pouquinho a gente faz 5 meses de canal. Então, muito orgulhoso de vocês que estão acompanhando aqui esse começo. Então deixa o like, se inscreve no canal para a gente ir aumentando aos poucos e crescendo, tá bom? Vamos lá, cara. Fluminense, para chegar até aqui na terceira fase do Copa do Brasil, o Fluminense eliminou até agora o Águia de Marabá e o Caxias, né? E na terceira fase, o jogo de ida, ganhou da Aparecidense por 1-0 com o gol do Queno. Jogo esse, para mim, que começa esse debate do torcedor de que o Fluminense ele consegue até ganhar, mas ele não convence. Para mim, esse pós-jogo é o pós-jogo mais clássico que a gente teve em relação a isso, né? Confesso que acho que a torcida está um nível acima da reclamação nesse momento, né? E não estou aqui falando se é certo ou errado, nesse momento só estou fazendo uma afirmação. Para mim é um fato que a torcida está no nível acima de reclamação, seja por um trauma de 2024 ou por um sarrafo muito alto em 22 e 23. Confesso que não tenho uma resposta certa, mas está um clima muito acima. O time vai jogar, você quer sempre que jogue um pouco mais, a não ser que o time dê uma goleada, você vai estar reclamando e a nossa torcida está mais ou menos assim, né? E aí, cara, só vale lembrar uma coisa, o Renato Gaúcho, eu acho um cenário hoje se desenhando, espero que não aconteça isso, por uma coletiva onde o Renato Gaúcho pode vir falar que não existe time bobo no futebol. E aí, para quem não sabe, né, ontem o Grêmio foi eliminado, e por isso que eu acho que o Renato pode muito usar isso, caso o resultado não seja uma goleada e tal, né? Mas acho que até sendo goleada, me cobra, então ele vai citar isso até porque se ele golear, ele vai citar também. Ele vai citar isso na coletiva, que o Grêmio foi eliminado pelo CSA ontem, o primeiro time grande eliminado da Copa do Brasil, já na terceira fase, e o Vasco só não foi eliminado por sim, um acaso, né? O time jogou mal, o time tomou um sufoco do Operário, tomou um gol no final, foi para os pênaltis, o Operário teve a oportunidade de fazer o gol que ia classificar, perdeu o pênalti, aí na decisão com 9 ou 10 pênaltis batidos, o Vasco passou. Então, assim, dependendo do resultado, acho muito que o Renato Gaúcho pode usar isso. Mas vamos lembrar, Renato, o Fluminense, alguns pontos. O Grêmio e o Vasco vem fazendo um ano muito ruim até agora. 2, a Aparecidense não é o CSA. E 3, independente, cara, isso é vergonha. O que o Grêmio fez, o Vasco também, né? Mas o Grêmio muito mais, o Grêmio foi eliminado, é constrangedor. E a gente não tem que ter esse parâmetro contra o time de Série D, né? Então, só fazer essa abertura aqui em relação a isso. O Fluminense já ganhou quase 6 milhões nessa Copa do Brasil e passando de fase hoje, ganha mais 3 milhões e 600, chegando ali a quase 10 milhões de reais nessa Copa do Brasil 2025. E aí vamos combinar, né? Chegando nas oitavas, que é a próxima fase, é onde começa a brincadeira de time grande. Ainda teremos muitos times pequenos ali, né, pela quantidade, mas aí começa a ser uma Copa do Brasil um pouco mais verdadeira, que até agora é só... Assim, é a obrigação máxima ganhar e jogar bem, mas já teve time tropeçando como o Grêmio ontem, tá bom? Espero que isso não aconteça quando a gente for enfrentar hoje à noite a Aparecidense, não vai acontecer, pelo amor de Deus, mas vamos falar um pouco da Aparecidense agora. Essa parte do pré-jogo é muito difícil quando a gente vai enfrentar o time com a Aparecidense, é difícil falar da Aparecidense,
Mas vamos tentar, tá? Números contra a Aparecidense, só temos um jogo que foi o único jogo, que é o jogo de ida, que é esse 1-0. Então, o histórico que a gente tem contra a Aparecidense é esse. Mas vou situar vocês. A Aparecidense está na Série D, como eu já falei, e a Aparecidense no Campeonato Goiano, foi, assim, só não caiu porque na última rodada ele venceu. A Aparecidense venceu na última rodada, senão teria caído para a segunda divisão do Campeonato Goiano. Esse é o nível de adversário que a gente vai enfrentar hoje. Então vale sempre lembrar isso para o senhor Renato Gaúcho, que realmente é algo... Ah, mas calma aí, o Renato vai falar, bom, mas a gente está jogando fora de casa. Não. O mando de campo foi para o Mané Garrincha. E assim, vai ter tricolor para caramba, porque Brasília tem muito tricolor. A gente já enfrentou o Vasco esse ano lá, e a gente ganhou. Tinha muito torcedor do Fluminense, eu estava lá em loco nesse jogo. Então assim, nem o fato de jogar fora de casa a gente tem, né? A gente viu o São Paulo enfrentar o Náutico com uma pressão fora de casa. Provavelmente o Grêmio enfrentou, é porque eu não vi o jogo do Grêmio, sinceramente, eu vi o jogo do São Paulo e do Náutico ontem. O CSA fazer uma pressão contra o Grêmio, agora a gente não vai ter nem isso. Então é pro Fluminense hoje golear assim, tá, Renato Gaúcho? Sobre os jogadores destaques da Aparecidense? Tem? Não, obviamente não tem que a gente mentir aqui para vocês, mas tem alguns jogadores conhecidos, que é o Wellington Carvalho e o Igor Leite, né? O Wellington Carvalho jogou no Fluminense, vocês podem lembrar mais, e o Igor Leite é base do Fluminense e é conhecido como primo do Kaká. Desde a base ele tem esse apelido, porque ele é realmente... Apelido não, né? Ele é realmente o primo do Kaká. Além do Stefano, que jogou na base, eu confesso que eu não lembro, já falei isso no pré-jogo de ida, vou repetir aqui. Não lembro do Stefano, mas ele foi base do Fluminense. Mas em jogo histórico, não tem muito jogo histórico, só teve um jogo, né? Mas eu, como eu tenho toque, eu gosto de falar o jogo histórico, só vai lembrar que no jogo de ida a gente fez 26 finalizações, só foi conseguir fazer gol nos últimos 10 minutos com o Keno, e no primeiro tempo, apesar de... então foi tudo perfeito, filho, fizemos 26 finalizações, no primeiro tempo a gente toma uns 2, 3 contra-ataques, que assim, a gente quase sai atrás do placar contra a forte Aparecidense no Maracanã. Então, vamos falar de Fluminense um pouco, porque é broxante falar de Aparecidense e já passei raiva lembrando dos contra-ataques que a gente tomou no jogo do Maracanã. Tá, vamos falar de Fluminense. Vamos lá, esse é o provável time que vai a campo hoje enfrentar a Aparecidense, né? O provável time que saiu no GE. Só vale a gente lembrar de duas coisas, né? Freitas não viajou, controle de carga, e é normal, o Freitas realmente vem jogando muitos jogos, eu acho ok, tem um jogo importante contra o Vasco sábado, provavelmente a gente vai de Ignacio, como vocês estão vendo no campinho. Lima também não viajou, e aí esse preocupa um pouco o torcedor, isso não é informação, é um debate só, tá? O Lima foi informado que teve uma lesão grau 1 antes do jogo do Atlético Mineiro e até agora não teve outra informação. Na teoria, deveria estar voltando por agora, mas tem todo um debate, um boato rolando, e boato não é informação, de que ele pode estar querendo o Fluminense pode estar querendo transferir ele para outro time e não está sendo relacionado mais, até porque ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Poderia jogar a Copa do Brasil, apesar que eu acho que se jogar a Copa do Brasil pelo Fluminense, ele não pode jogar a Copa do Brasil por outro time. Então, pode ser uma carta fora do baralho. E o outro jogador que vai ter controle de carga de novo é o Keno. E aí esse é outro que deixa uma pulga atrás da orelha, porque o Keno não venha jogando tanto, já teve controle de carga contra o Juventude e agora de novo o controle de carga contra a Aparecidense. Talvez vai ser titular contra o Vasco, estão poupando, antecipando o problema, mas confesso que, e depois do Vasco tem o Once Caldas, são jogos mais importantes, talvez pensando já no futuro, mas eu não esperava por isso, tá? E além das lesões do Cano, do Canóbio, do Otávio e do Bernal, são os desfalques para a partida de hoje, tá? Provável time é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio Fuentes, Martinelli, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Kevin Serna, Arias e ele, Everaldo na frente, time comandado por Renato Gaúcho. Vai começar a aparecer agora os bonecos aqui pra gente ir falando de um a um, tá? Fábio tá na mesma, continua fazendo bons jogos e alguns outros jogos que não é muito acionado, né? O jogo contra o Juventude foi um que ele praticamente, acho que ele não fez nenhuma defesa na minha cabeça, ele tem até uma falha ali na saída de bola, mas se resolveu, o Thiago Silva ficar na frente do jogador, ele não consegue finalizar, mas confiamos no Fábio, porque é o Fábio. Samuel Xavier, esse não tem controle de carga, né? Vem jogando jogo após jogo, emendando aí, não tem problema físico nenhum. Apesar de, para mim, estar numa boa fase ofensiva, jogou muito mal e foi o pior em campo para mim contra o Juventude na última rodada. Mas desde a chegada do Renato, eu acho que ele melhorou.
na parte ofensiva dele, e hoje é o que a gente espera dele. Eu não acho que a gente vai ter muito trabalho para ele precisar defender bastante, tá? Thiago Silva na zaga é o Thiago Silva, não temos o que discutir. Thiago Silva voltando, sempre fico preocupado com lesões e a parte física, que até agora no Fluminense é a única coisa que a gente tem para falar dele. A única coisa ruim, né? De resto é o Thiago Silva, o maior zagueiro do Brasil, jogando no nosso time. Ao lado dele, Ignacio. Esse é o oposto do Thiago Silva. Cara, pode ser que eu me engane, pode ser que jogue bola um dia, pode ser que realmente o futebol peruano estava certo, é um grande zagueiro, mas até agora briga com a bola, tá? E um jogo que na teoria não tem porque ele passar susto, então eu espero que hoje ele não passe nenhum susto, não irrite a gente, mas o Ignacio até agora vem brigando com a bola. Posso estar parecendo crítico demais, mas estou só falando dos fatos de coisas que eu penso, tá? Na lateral esquerda, Fuentes. O Fuentes, desde que voltou de lesão, né? Nada até agora. No último jogo, além de jogar mal, no final ele quase entregou uma bola. Se fosse o René, a gente já tá passando mal, tá? Então, precisando jogar bola, o seu Fuentes, tá? Como ele jogou no Campeonato Carioca, que até agora é a linha de corte. A gente tem mais os 2 bons jogos no final da temporada passada, Cuiabá e Palmeiras. Porque até agora, depois que voltou da lesão, pode ser ritmo de jogo, pode estar se adaptando, sei lá, mas não chegou ainda não. Martinelli oscilou muito no último jogo, mas mais uma vez pisou na área, ele perde aquele gol de cabeça, ele participa de uma jogada onde o Everaldo bate a bola no canto. O Martinelli tá chegando mais à área ali, então acho que é um outro jogo ali. E nos últimos 2 jogos ele tinha participado de 2 gols, né? Uma assistência para o Kevin Serna e a bola que ele chuta e no rebote o Samuel Xavier coloca para dentro contra a União Espanhola. Então, para mim, o Martinelli melhorou essa parte ofensiva dele nos últimos jogos, tomara que continue usando isso no jogo de hoje. Ao lado dele, Nonato, achei um pouco sumido no último jogo, apesar de uma fase boa, mas ganhou a sombra no último jogo do Hércules, né? Hércules, então, tá lá apto para entrar caso seja necessário, e é uma sombra que realmente, assim, a princípio, se a gente não tiver errado, mas é futebol, né? O teto do Hércules parece ser muito maior do que o teto do Nonato, tá? Então a gente torce pro Hércules evoluir e pegar essa vaga do Nonato aí, mas ele ganhou uma sombra porque o Nonato estreou pelo Fluminense no jogo contra o Juventude, né? Independente do gol, estava jogando bem já antes do gol. Paulo Henrique Ganso, né, teve uma crise alérgica e não jogou contra o Juventude, em cima da hora foi cortado, chegou a viajar para Caxias do Sul. Para mim faz muita falta, o toque de qualidade que a gente precisa no meio de campo, tá pegando a forma física aos poucos pela miocardite, acabou esticando muito, começando a temporada muito tardiamente, mas é um jogador que eu torço muito para voltar a fazer o que ele fez na temporada passada, para mim que jogou demais, foi um dos melhores jogadores do Fluminense na temporada horrorosa de 2024, tá? Na ponta direita, John Arias. Não acho que jogou muito contra o Juventude, mas mais uma vez, são 12 assistências na temporada. A gente tem uma área de dependência que hoje consiga dar mais 2 assistências e faça mais um gol na temporada, isso chegando a 18. Tem 15 participações em gol, né? 12 gols e 2 assistências e 3 gols. Que faça hoje mais 3 participações em gols, porque é um ídolo que a gente tem e é o cara que a gente confia demais ali pelo ponto direita. Na ponta esquerda, Kevin Serna, que é o que tem também, né? A gente não tem Canóbio, não tem Keno, não tem Serna. Muda tanto? Não muda tanto, não. O Serna é mais regular. Ele pode pisar na bola, ele pode fazer um golaço. O que vai acontecer hoje, a gente nunca sabe. É uma surpresa, né? Parece aquela... A referência muito merda que eu tive agora, tá? Aquelas balinhas do Harry Potter, sabe? Pode ser uma boa ou pode ser uma com gosto de privada, sei lá. Pra mim é muito Serna isso. Ele pode jogar pra caralho hoje, fazer um golaço, mas pode também pisar na bola, errar a porra toda. Esse é o nosso atacante, mas adoro ele. Carismático, simpático, se entrega, tá sempre rindo. É o nosso... Eu gosto dele, eu gosto do Senna de verdade. Não pareceu, parece que eu tô meio amargo hoje reclamando, né? E Everaldo, cara... Everaldo tem toda aquela novela contra a União Espanhola, que não joga porra nenhuma, perde gols e decide tentar um protagonismo batendo pênalti, porque o senhor Arias, o senhor Ganso e o Renato permitiram, vale sempre a gente pontuar isso. E eu achei que ele ia ficar com a cabeça muito fodida para jogar contra o Juventude. E para mim faz a sua melhor partida, pensando em Série A. Contra o Águia de Marabá foi melhor e contra o São José. Tô falando de jogo de verdade. Fez para mim uma boa partida, apesar de perder um gol de novo. Fez uma boa partida, fez um bom pivô no gol do Hércules. Dito isso, continuo sem confiar, mas
só tem que ser justo com o momento, tá? Na beira do campo, Renato Gaúcho, que eu espero que não precise dar desculpas nenhuma na coletiva hoje, né? Que ele sente no Mané Garrincha coletivo, falou 3-0, jogo hoje, tudo tranquilo, vamos focar no Vasco da Gama no jogo de sábado, que é o jogo que importa pra gente, mas o de hoje também importa mais uma vez, né? A gente tá falando de 3.600.000. E assim, uma crise absurda abrir mão de uma Copa do Brasil nesse momento, né? Copa do Brasil essa que o Renato já ganhou usando a camisa do Fluminense em 2007. Vamos falar das apostas, falei rápido demais, vamos falar das apostas agora pro jogo de hoje. Voltei aqui pro meio agora, vamos falar das apostas pro jogo de hoje, tá? KTO, parceira do canal e de todos os canais do Grupo Jornada, link aqui na descrição. Vamos lá mostrar o número. Fluminense bastante favorito para KTO, pagando 6,50. Tá aqui. Aqui. Passando aqui, ó. Tá pagando 6,50 a vitória da Aparecidense, tá pagando 1,47 a vitória do Fluminense. Qual foi a sua aposta, Fio? Aí agora sim vai aparecer aqui, ó. Exatamente aqui na minha mão. Achei uma boa aposta, tá? Tem apostas que eu faço que eu falo boa, e tem umas que eu falo, porra, Fio, essa daí vai bater, tá? Não perdi a linha, acho que é Fluminense ganhando e tendo mais escanteios pro Fluminense. Odd 1,96. Não tá boa? Porra, eu achei que assim... Mamãe KTO falou assim, ó, vai. Então essa é a minha aposta, tá? Lembrando, apesar da Mamãe KTO falar vai, cuidado pra ir, não vai apostar dinheiro que você não pode perder, tem responsabilidade. E para maior de 18 anos também, link na descrição, clica aqui. E quem for na minha, me manda lá no meu Instagram vai aparecer aqui agora. Dei trabalho pro Lucas, parece que ele não esperava, tá? Ele deve estar editando isso aqui de madrugada e ele não esperava que eu pedi meu Instagram aparecer aqui. Manda lá no meu direct. Fio, fiz essa aposta aí, tá? Se bater, a gente toma uma cerveja todo mundo junto. Vamos agora falar sobre a arbitragem no jogo de hoje. Árbitro da partida de hoje é o mineiro de 37 anos, Felipe Fernandes de Lima. Conheço? Não. Gosto dos árbitros do Brasil? Não. São ruins, provavelmente. Mas eu sempre prefiro árbitros que eu não conheço. E ainda mais esse, tá? Acabei de descobrir que eu tenho um árbitro queridinho. Felipe Fernandes de Lima. É o meu árbitro querido, que já apitou 9 jogos do Fluminense. Sabe quantos o Fluminense ganhou? 7. Sabe quantos o Fluminense perdeu? Nenhum. São 7 vitórias e 2 empates. Então tem um retrospecto bom. Então é o árbitro que eu gostei nesse momento. Aí eu tô falando se ele vai fazer uma cagada hoje. Pode acontecer. Mas eu aposto. Ele apitou esse ano Fluminense e Santos. E ano passado ele apitou Fluminense 1-1, a estreia do Mano Menezes no Maracanã, um gol do Ganso, né? Falando em gol do Ganso, a gente já falou do gol do Ganso agora. E o jogo no Mané Garrincha também tem um gol do Ganso contra o Corinthians, um frango do Cássio. Não sei porque eu decidi lembrar disso aqui, mas tá aí, um gol do Ganso hoje, tá? Tô sentindo que teremos gol de Paulo Henrique Ganso, tá? Hoje, a partir das 5h30, começa o pré-jogo e a transmissão em todos os canais do Grupo Jornada, inclusive aqui no canal Gol de Barriga. Então convido você a dar uma oportunidade de 5h30 estar acompanhando o jogo aqui com a gente, né? O pré-jogo, 7h30 o jogo. Vitor Lessa tá lá direto do Mané Garrincha. E depois o pós-jogo para a gente fazer entrevista com os jogadores, coletiva do Renato Gaúcho. Espero vocês, tá bom? Deixa o like, por favor, se inscreve no canal, por favor, e deixa um comentário aqui falando bom dia, Fio. O Fluminense hoje vai, e aí você continua como você quiser, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Valeu. Meio-dia tem live hoje aqui, tá? Espero vocês hoje meio-dia.